milionário dá ordem para expulsar uma humilde mulher de uma de suas propriedades, mas quando a vê, se arrepende amargamente. A chuva caía sem piedade sobre o bairro de Santa Cecília, em São Paulo, como se o céu também tivesse se cansado das injustiças humanas. Gilberto Alencar, aos 42 anos, dono de um império imobiliário avaliado em mais de 3 bilhões de dólares, digitava com frieza no celular: remova imediatamente a ocupante da casa de número 79, Rua das Palmeiras. Não quero mais tolerância. Seus olhos não pestanejaram. Ele sequer sabia, ou se importava, com quem estava ali. Para ele, era apenas mais um número em um mapa de negócios a serem sanados. Mas o destino, velho amigo das ironias, já preparava um encontro que mudaria tudo. 3 horas depois, Gilberto decidiu por impulso ir ao local. Não por piedade, jamais admitiria isso, mas porque algo no silêncio daquela manhã o incomodava. Talvez fosse só tédio, ou talvez uma lembrança enterrada sob anos de riqueza, arrogância e solidão. Quando chegou, viu uma mulher de cabelos grisalhados, mas olhos ainda vivos, carregando uma mala surrada de lona. Ela lutava contra um guarda que tentava empurrá-la para fora do portão. Sua postura era firme, mas não agressiva. Havia dignidade mesmo na humilhação. Me deixem só mais 1 hora. Por favor, implorava com a voz cansada, mas sem perder a ternura. Gilberto caminhou até ela impaciente, quase sarcástico. Você não entendeu? Essa casa não é sua. Nunca foi. Ela ergueu os olhos, e naquele instante o mundo de Gilberto desmoronou, porque aqueles olhos, ele os conhecia. Eram os mesmos olhos que 30 anos antes o tinham olhado com compaixão, enquanto ele, com 7 anos, descalço e faminto, catava restos de pão na feira. Fátima, sussurrou quase sem voz. Ela congelou. Um leve tremor percorreu seu corpo. Sorriu, triste. Você cresceu, Gilberto, mas esqueceu de crescer por dentro. Ele sentiu como se um punhal invisível tivesse perfurado seu peito. Porque Fátima não era só uma menina do passado. Ela era a filha de Dona Lourdes e seu Raimundo, os únicos que, em pleno inverno de 1993, tinham dado comida, roupas e até um colchão para sua família quando seu pai fora preso injustamente e sua mãe caíra gravemente doente. Enquanto os vizinhos fechavam as portas, Fátima abria a sua com um prato de sopa quente e um sorriso que parecia curar a alma. E agora ele a expulsava da casa onde ela morava havia 20 anos, a mesma casa que ele tinha comprado recentemente, sem saber que era dela. O ar ficou pesado. O guarda, confuso, esperava ordens. Gilberto, pela primeira vez em décadas, não soube o que dizer. E Fátima, com a dignidade de quem já sofreu mais do que deveria, virou-se para ir embora. Mas algo dentro dele gritou: espere, falou rouco. Fique, por favor. Ela parou sem se virar. Pra quê, Gilberto? Pra você me oferecer esmola agora? Não, ele engoliu em seco. Pra eu tentar consertar o que fiz errado. E ali, debaixo da chuva, que não parava, começou uma história que ninguém podia prever, porque Fátima não era só uma mulher humilde. Ela guardava segredos que poderiam destruir ou salvar o império de Gilberto. E ele nem imaginava que dentro daquela mala surrada estava a chave de tudo. A chuva continuava a cair, mas agora parecia menos hostil, como se o próprio céu tivesse decidido dar a eles um momento de trégua. Gilberto permaneceu imóvel, com os punhos cerrados ao lado do corpo, enquanto Fátima, ainda de costas, segurava com força a alça daquela mala surrada, como se dentro dela estivesse tudo o que restara de sua vida. O silêncio entre eles era espesso, carregado de décadas de ausência, de escolhas erradas, de caminhos que se cruzaram e se perderam. Você não respondeu às minhas cartas, disse ela finalmente, sem se virar. A voz era baixa, mas vibrava com uma emoção contida, como um rio prestes a transbordar. Nem quando seu pai morreu, nem quando sua mãe precisou vender a casa. Nada. Gilberto sentiu.
O peso das palavras como uma pedrada no estômago. Ele havia recebido as cartas, 3 delas, guardadas por anos numa caixa de sapatos que nunca ousou abrir. Na época, já estudava em um colégio particular, graças a uma bolsa conquistada com muito esforço. E a generosidade anônima de um benfeitor que só anos depois descobriria ser o pai de Fátima. Mas, em vez de agradecer, Gilberto escolheu apagar o passado, vestir roupas caras, falar com sotaque de quem nunca fomeu, fingir que sempre fora dono de tudo. A pobreza, para ele, era uma vergonha a ser enterrada. Eu não sabia que era você, mentiu com a voz trêmula. Fátima riu, mas não havia alegria ali. Era um som vazio, quase irônico. Claro que sabia, você só não quis lembrar, porque lembrar significava carregar a dívida, e os ricos não gostam de dever nada, a não ser juros. Gilberto abaixou os olhos. Ela tinha razão, mas pela primeira vez na vida não quis vencer uma discussão. Queria algo mais, algo que não sabia nomear. O que você faz aqui, Fátima? Por que está nessa casa? Ela se virou, enfim. Seus olhos, apesar das rugas finas ao redor, ainda tinham aquele brilho sereno que lhe lembrava da infância. O mesmo que o acalmava quando pesadelos o assombravam. Moro aqui há 22 anos. Comprei com o suor do meu trabalho. Costurava roupas para lojas de bairro, dava aulas de bordado em igrejas, vendia pão de queijo aos domingos na feira da esquina. Nunca pedi nada a ninguém. Só queria um teto, um lugar para chamar de meu. Mas por que aqui? Por que nessa rua? Porque era perto da casa onde você cresceu, respondeu ela com simplicidade dolorosa. Porque eu sempre esperei que um dia você voltasse, não como o milionário da capa de revista, mas como o menino que chorava de frio e me dava metade do seu doce porque eu tinha cara de triste. Gilberto sentiu os olhos arderem. Lembrou-se daquela tarde. Ele tinha 8 anos. Ela, 9. Tinham dividido um brigadeiro esfarelado. Ele dissera: "Você é minha melhor amiga para sempre." Ela nunca esqueceu. Ele fingiu que nunca existiu. "Entre", disse ele com voz firme, mas agora mais suave, pelo menos para se abrigar da chuva. Fátima hesitou. O guarda, ainda parado ao lado do portão, olhava para Gilberto como se esperasse um sinal de que aquilo era um engano, uma fraqueza passageira do patrão. Mas Gilberto não desviou o olhar. Estava decidido. Ela entrou. A casa era simples, mas acolhedora. As paredes tinham fotos antigas. Uma delas mostrava um casal, jovem sorridente, de mãos dadas diante de uma igreja. Gilberto reconheceu os pais dela imediatamente. "Eles morreram, não foi?" perguntou com cuidado. Fátima assentiu, os olhos marejados. "Um acidente de carro. Há 15 anos. Eu fiquei sozinha. Não tive filhos. Nunca casei." "Por quê?" perguntou ele quase sem querer. Ela o encarou por um longo momento, como se avaliasse se valia a pena responder. "Porque amei um menino que jurou que nunca me esqueceria. E mesmo quando ele virou um homem que não reconhecia mais, meu coração ficou preso nele." Gilberto sentiu o peito apertar. Quis abraçá-la, quis se ajoelhar e pedir perdão, mas não sabia mais como ser humano, só sabia como ser milionário. "Posso te fazer uma pergunta?" disse ela de repente com um tom mais sério. "Claro, você comprou essa casa sabendo que era minha?" Ele negou com sinceridade absoluta. "Não, foi um imóvel entre dezenas que adquiri numa reforma urbana. Nunca olhei os nomes dos antigos proprietários. Só via números, retornos, lucros." Ela suspirou. "Então você não sabe?" "Não sei o quê?" Fátima caminhou até a mala, ajoelhou-se devagar e abriu o zíper com mãos trêmulas. Tirou um envelope amarelado, selado com uma fita antiga. Dentro havia papéis dobrados com cuidado, uma foto desbotada e uma certidão. "Seu pai não era quem você pensava que era, Gilberto." Ele franziu a testa. "O que quer dizer com isso?" "Seu pai biológico era meu tio, irmão da minha mãe. Você é meu primo." O mundo girou.
Gilberto cambaleou, apoiando-se no batente da porta. Isso não pode ser verdade. É, e há mais. Seu pai adotivo, aquele que você chama de pai, não sabia. Mas minha família sabia. Por isso nos aproximamos de vocês. Não foi só generosidade, foi dever, amor de sangue. Gilberto olhou para a foto. Mostrava um homem jovem, de olhos profundos e sorriso tímido, segurando um bebê nos braços. Nas costas, a data, 1983. E uma frase escrita à mão: meu filho Gilberto, que o mundo seja gentil com você. Meu pai biológico morreu? Sim, pouco depois do seu nascimento. Sua mãe biológica também. Minha mãe e meu pai decidiram que era melhor ninguém saber. Queriam proteger você, proteger a memória deles. Gilberto sentiu as pernas fraquejarem. Todo o seu passado, construído sobre certezas, rancores, ambições, desmoronava como um castelo de cartas. Então, tudo isso, ele gaguejou. A ajuda, o colchão, as cartas, era amor de família, Gilberto. Não caridade. Ele caiu de joelhos, não. Por teatralidade, por pura e verdadeira dor. E Fátima, em vez de se afastar, ajoelhou-se diante dele e colocou as mãos em seus ombros. Eu não queria te machucar, só queria que você soubesse a verdade, antes que fosse tarde demais. Tarde demais? Para quê? Ela hesitou. Olhou para a janela, como se buscasse coragem no céu. Porque estou doente, Gilberto, e não tenho muito tempo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. O som da chuva diminuíra, mas o clima dentro da casa permanecia carregado, como se o tempo tivesse parado para dar espaço àquela revelação. Gilberto continuava ajoelhado, os olhos fixos no chão de taco desgastado, como se nele pudesse encontrar respostas para as 1000 perguntas que explodiam em sua mente. Fátima, ainda de joelhos diante dele, não insistiu. Sabia que algumas verdades precisam de tempo para serem digeridas, principalmente quando desfazem uma vida inteira de ilusões. Que tipo de doença? Perguntou ele por fim, com a voz rouca, quase um sussurro. Câncer de fígado, está avançado. Ela falou com calma, como quem já enfrentou o pior e não tem mais medo. Os médicos disseram que talvez me reste 1 ano, talvez menos. Gilberto ergueu os olhos e pela primeira vez em anos, alguém o viu chorar. Não lágrimas de autopiedade, mas de arrependimento profundo, de dor por tudo que perdeu, por tudo que ignorou. Por que não me procurou antes? Perguntou com a voz embargada. Porque você não era mais o menino que eu conhecia. Respondeu Fátima com doçura. E eu não queria ser mais uma pessoa pedindo algo de você. Já havia feito minha parte. O resto era com você. Ele se levantou devagar, como se cada movimento do corpo pesasse toneladas. Caminhou até a janela e olhou para a rua encharcada. Ali, 30 anos atrás, tinham brincado de pega-pega entre as poças d'água. Ele a chamava de Fafa. Ela o chamava de Giba. Nomes que o tempo apagara, mas que agora voltavam com a força de um vendaval. Eu vou cuidar de você, disse sem se virar. Não como caridade, como família. Fátima sorriu, mas havia tristeza nos lábios. Não é tão simples assim, Gilberto. Não depois de tudo. Então me dê a chance de consertar. Ele se virou, os olhos ainda úmidos, mas agora brilhando com uma determinação nova. Me deixe te ajudar. Me deixe estar perto. Ela o encarou por um longo momento, como se estivesse lendo sua alma. Depois, assentiu levemente. Tudo bem, mas com regras, quaisquer regras. Primeiro, nada de hospitais particulares caríssimos, médicos internacionais ou helicópteros. Eu quero tratamento no SUS, como a maioria das pessoas. Segundo, você não vai me tratar como uma pobre coitada. Eu ainda sei costurar, ensinar, rir, até discutir se for preciso. Terceiro, fez uma pausa e um leve rubor surgiu em suas bochechas. Você vai me levar para tomar um café no Velho Sabor, na esquina da Rua Augusta. É o único lugar onde ainda servem o bolo de laranja como minha mãe fazia. Gilberto riu. Riso verdadeiro que surgiu do fundo do peito, como se algo adormecido tivesse despertado.
Fechado. Mas só se você me deixar pagar. Aceito, desde que não peça para o garçom chamar você de senhor milionário. Rebateu ela, com um brilho travesso nos olhos, e pela primeira vez em décadas os dois riram juntos. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Gilberto começou a aparecer na casa todos os dias. De manhã cedo, trazia pão fresco, frutas e sempre um detalhe diferente. Um vaso com margaridas, um cobertor mais quente, um rádio antigo que tocava músicas dos anos 80. Não falava muito, apenas ficava ali, sentado na varanda, enquanto Fátima costurava ou lia. Às vezes, contavam histórias do passado, coisas bobas, como a vez em que ela escondeu sua sandália porque ele tinha fugido da aula de catecismo, ou quando ele subiu numa árvore para pegar uma pipa dela e quase quebrou o braço. Mas aos poucos, entre os silêncios e as lembranças, surgiram novos momentos. Um dia, enquanto ela tentava trocar uma lâmpada queimada, Gilberto entrou sem bater, como fizera na infância, e sem dizer nada, pegou a escada e a substituiu. Fátima cruzou os braços, fingindo irritação. Eu consigo sozinha, sabia? Sei, mas não custa nada me deixar tentar ser útil, respondeu ele com um sorriso que a fez olhar 2 vezes. Ela corou. Outra tarde, ele a levou ao Velho Sabor. O lugar era modesto, com mesas de madeira rachadas e paredes decoradas com fotos de antigos frequentadores. Gilberto, acostumado a restaurantes com estrelas Michelin, sentiu-se em casa. Fátima pediu o bolo de laranja e um café coado. Ele apenas observou, como se cada gesto dela fosse uma peça rara de um quebra-cabeça que finalmente começava a se encaixar. Você mudou, disse ela entre uma garfada e outra. Acho que só parei de fingir quem não sou, respondeu ele com sinceridade. Naquela noite, ao voltarem, choveu de novo. Mas, em vez de se despedirem na porta, ficaram sob o alpendre, ouvindo o som da água no telhado. Fátima contou que anos atrás tinha sonhado em abrir uma oficina de costura para jovens em situação de rua, ensinar um ofício, dar dignidade, mas nunca teve recursos. Você ainda quer fazer isso? Perguntou Gilberto. Mais do que nunca, só que agora talvez seja tarde. Não é tarde, disse ele, olhando direto nos olhos dela. E se eu te ajudar a realizar esse sonho? Não com dinheiro, com parceria. Você ensina, eu cuido da estrutura, mas você manda, sempre. Fátima ficou em silêncio por um bom tempo. Depois, com um sorriso tímido, perguntou: isso quer dizer que vou ter que aguentar você por perto mais um tempo? O quanto você quiser, respondeu ele, com um brilho diferente no olhar. Um brilho que não era só de amizade. E naquele instante, algo mudou entre eles. Não foi dito em voz alta, mas ambos sentiram. Porque o amor, às vezes, não precisa de confissões. Basta um olhar que lembra e cura. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Na manhã seguinte, enquanto Gilberto organizava documentos para o projeto da oficina, recebeu uma ligação inesperada. Era sua assistente particular com a voz tensa. Senhor Alencar, há um problema. Um jornalista está investigando a origem do seu primeiro capital e encontrou registros de um empréstimo antigo feito em nome de seu Raimundo. Seu sogro está envolvido. Eles querem saber se houve apropriação indevida. Gilberto empalideceu. Eles sabem de Fátima? Ainda não, mas estão perto. Ele olhou pela janela, em direção à casa dela, e sentiu um frio na espinha, porque se a verdade viesse à tona agora, não só sua fortuna estaria em risco, mas também a única chance que tinha de redenção. E pior, Fátima poderia pensar que ele só estava perto dela por interesse. O pesadelo estava só começando. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão silenciosa, como o ar antes de uma tempestade. Gilberto continuava a aparecer na casa de Fátima, mas agora trazia consigo uma inquietação que ela, com sua sensibilidade aguçada, não demorou a perceber.
Você está diferente, disse ela certa manhã, enquanto desfiava a linha com os dedos calejados pela costura. Mais distante, mais pesado. Ele tentou sorrir, mas o gesto não chegou aos olhos. Só estou cansado. Negócios, você sabe. Não minta pra mim, Giba, rebateu ela, usando o apelido da infância pela primeira vez em anos. Eu te conheço melhor do que você imagina. E sei quando algo está te corroendo por dentro. Gilberto suspirou, passando a mão pelos cabelos já levemente grisalhados nas têmporas. Estava prestes a falar, mas o som do portão rangendo os interrompeu. Era um homem de terno escuro, óculos de aro fino e um caderno de capa preta na mão. Atrás dele, uma mulher mais jovem, com uma câmera pendurada no pescoço. Senhorita Fátima? Perguntou o homem com um sorriso afiado como lâmina. Sou Eduardo Marques, repórter do Jornal da Cidade. Estamos fazendo uma reportagem sobre imóveis urbanos reassentados em áreas de interesse social. O senhor Gilberto Alencar é dono desse terreno, não é? Fátima ergueu-se lentamente, os olhos estreitando-se com desconfiança. Quem quer saber? Estamos apenas verificando se houve tratamento justo com os antigos ocupantes. Continuou ele com falsa cordialidade, especialmente considerando certos empréstimos não registrados de décadas atrás. Gilberto deu um passo à frente, colocando-se entre Fátima e os jornalistas. Isso é uma propriedade privada. Vocês não têm autorização para estar aqui. Ah, mas temos o direito de informar, rebateu Eduardo, mostrando um documento. E pelo que apuramos, há indícios de que sua ascensão financeira começou com um empréstimo de $50 mil em 1995, dado por um tal seu Raimundo, que por acaso é o pai desta senhora, não é? Fátima empalideceu. Saia daqui, disse Gilberto, com uma voz tão baixa e firme que até os pássaros pararam de cantar. Agora, o repórter sorriu, guardando o caderno. Vamos nos falar em breve, senhor Alencar. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Assim que eles se foram, Fátima virou-se para Gilberto, os olhos marejados de raiva e dor. Você sabia que estavam investigando isso? Soube ontem, respondeu ele com sinceridade. E estou tentando resolver antes que vaze. Resolver? Como? Pagando para calarem a boca? Perguntou ela com amargura. Porque é isso que os ricos fazem, não é? Não é isso, ele exclamou desesperado. Fátima, por tudo que já vivemos, acredite em mim. Eu nunca toquei nesse dinheiro para mim. Jurei que um dia devolveria, só que seus pais nunca quiseram aceitar. Ela o encarou, incrédula. Meus pais te deram um empréstimo? Não foi bem assim. Ele admitiu com a voz embargada. Foi mais um investimento. Eles acreditaram em mim quando ninguém mais acreditava. Disseram que o dinheiro era para me dar uma chance, não precisava ser devolvido. Só que eu me afastei. E depois fiquei com vergonha. Tive medo de voltar com as mãos vazias. Então, construí. Tudo escondendo a origem. Fátima sentou-se, como se as pernas não a sustentassem mais. Por que nunca me contou? Porque eu não queria que você me visse como alguém que precisou da caridade da sua família para chegar onde chegou. Queria que você me admirasse, não que me sentisse obrigada. Ela riu com tristeza. Admirar? Gilberto, eu nunca precisei que você fosse rico. Eu só queria que você fosse você. O menino que compartilhava seu doce. O menino que me defendia dos valentões da escola. O menino que prometeu ser meu amigo para sempre. Ele se ajoelhou diante dela, como fizera naquela primeira tarde. Então me deixe voltar a ser esse menino. Me deixe consertar isso. Por você. Por nós. Ela o olhou por um longo tempo. Depois, com um suspiro profundo, disse: vamos enfrentar isso juntos, mas não do seu jeito, do nosso jeito. Naquela noite, os dois se reuniram na cozinha, com xícaras de chá de camomila. O mesmo que Dona Lourdes fazia quando as noites eram difíceis. Fátima trouxe um velho baú do quarto. Dentro havia documentos amarelados, recibos, cartas e um contrato simples datado de 1995, assinado por seu Raimundo e pelo pai adotivo de Gilberto.
Meus pais registraram tudo, disse ela, com um fio de esperança na voz. Não foi um empréstimo, foi um contrato de parceria. Eles entraram como sócios minoritários no seu primeiro negócio, aquela loja de material de construção. Gilberto folheou os papéis, os olhos arregalados. Isso muda tudo. Se for autêntico, eu não só não devo nada, como eles tinham direito a uma parte do lucro, mas eles nunca cobraram, disse Fátima, com a voz suave, porque não era sobre dinheiro. Era sobre fé. Com os documentos em mãos, Gilberto ligou para seu advogado mais confiável. Não o que usava para acordos corporativos, mas o velho amigo de faculdade que ainda acreditava em justiça. Preciso que leve isso a um perito de caligrafia e autentique com urgência, disse. E depois, quero que a imprensa saiba a verdade. Toda ela. E se isso manchar sua imagem? Perguntou o advogado. Você pode perder contratos, patrocínios. Então que perca, respondeu Gilberto, olhando para Fátima, que o observava com um sorriso tímido. Porque pela primeira vez estou construindo algo que não pode ser comprado. Mas enquanto os planos avançavam, um telefonema inesperado abalou tudo. Era o filho do repórter Eduardo, um jovem de 19 anos com a voz trêmula. Senhor Alencar, meu pai sumiu. Ele saiu para investigar algo sobre você e não voltou. A polícia não quer ajudar. Disseram que ele se meteu onde não devia. Por favor, você sabe de algo? Gilberto sentiu o sangue gelar, porque naquele exato momento percebeu que não era só sua reputação que estava em jogo. Alguém estava disposto a ir muito mais longe para manter o passado enterrado. E pior, talvez não fosse só o passado de seu pai, mas também o de alguém muito mais poderoso. A noite caiu como um manto pesado sobre São Paulo. Na casa de Fátima, o silêncio era tão denso que até o tic-tac do relógio de parede parecia um alarme. Gilberto permanecia de pé junto à janela, o rosto iluminado apenas pelo brilho pálido da lua. Fátima, sentada à mesa da cozinha, segurava uma xícara de chá que já esfriara, os olhos fixos nas mãos trêmulas. Você acha que foi sequestrado? Perguntou ela com a voz quase inaudível. Não sei, respondeu Gilberto. Mas se foi, não foi por acaso. Alguém não quer que aquela história venha à tona. Mas por quê? Se o contrato mostra que meus pais eram sócios, isso só te favorece. A não ser... Ele fez uma pausa, o coração acelerando. Que o verdadeiro problema não seja o empréstimo, mas quem o autorizou. Fátima franziu a testa. O que quer dizer? Gilberto caminhou até ela, puxou uma cadeira e sentou-se, os cotovelos apoiados na mesa, como fazia quando tinham 12 anos, e planejavam fugir para o circo. Meu pai adotivo. Ele não era só um comerciante. Antes de abrir a loja, trabalhou como contador para políticos. E um deles era o atual governador do estado. Ela arregalou os olhos. O Viegas? O próprio. E em 1995, ele estava envolvido num esquema de lavagem de dinheiro. Meu pai, ele sabia. E foi por isso que recebeu aquele empréstimo. Na verdade, era dinheiro sujo que precisava ser colocado em circulação limpa. Seu pai, seu Raimundo, foi usado como laranja involuntário. Fátima levou a mão à boca. Meu pai nunca faria algo assim. Ele não sabia, garantiu Gilberto com veemência. Aposto que achava que estava apenas ajudando um amigo em dificuldade. Mas, se os documentos forem analisados agora, podem ligar o nome dele a um esquema de corrupção que ainda está ativo. E o governador Viegas, ele não vai deixar isso acontecer. Não depois de tudo que construiu nas costas do povo. O rosto de Fátima empalideceu. Meu pai morreu com a honra intacta. Não vou deixar que apaguem isso. Nem eu, disse Gilberto com determinação. Mas agora temos um problema maior. O repórter desapareceu e se eu for atrás disso, posso colocar você em risco. Então não vá sozinho, rebateu ela erguendo o queixo. Se tem uma coisa que aprendi na vida, é que a verdade não se esconde. Ela se resgata. E eu vou com você.
Na manhã seguinte, os dois viajaram até o interior de São Paulo, onde o repórter Eduardo Marques tinha sido visto pela última vez. Uma cidadezinha chamada Santa Luzia, onde Viegas começara sua carreira política. Gilberto alugou um carro simples, sem motorista, sem logotipo, sem luxo. Vestia jeans e camisa de botão, o cabelo levemente desalinhado. Parecia um homem comum, e pela primeira vez em anos, sentia-se leve. Fátima, por sua vez, levava consigo um pequeno caderno onde anotava tudo: nomes, placas de carro, horários. Havia nela uma coragem silenciosa que o deixava admirado. Em certos momentos, ele a surpreendia olhando pela janela, com uma expressão distante, como se estivesse se despedindo do mundo antes do tempo. Chegaram à cidade ao entardecer. Pousaram num hotel simples, com cheiro de mofo e cortinas desbotadas. Jantaram em uma lanchonete onde o pão era caseiro e o suco, feito na hora. Fátima fez graça com o garçom, um rapaz tímido chamado Júnior, que corou ao elogiá-lo por saber decorar os pedidos de todos os clientes. "Você sempre faz isso?" perguntou Gilberto divertido. "O quê?" "Fazer as pessoas se sentirem especiais com um sorriso. É mais barato que remédio", respondeu ela, com um brilho no olhar. Naquela noite, enquanto Gilberto revisava documentos no quarto, Fátima sentou-se no pequeno banco do pátio sob um pé de flamboyante. Ele a encontrou assim, olhando para as estrelas com as mãos cruzadas sobre o colo como se rezasse. "Não consegue dormir?" perguntou, sentando-se ao seu lado. "Às vezes penso que o céu me dá mais tempo do que mereço", disse ela suavemente. "E fico com medo de acordar um dia e descobrir que já era." Ele não respondeu. Apenas pegou sua mão, e pela primeira vez, ela não a retirou. Ficaram assim por minutos que pareceram eternos, até que Fátima sussurrou: "Giba, se algo acontecer comigo, prometa que vai continuar com a oficina. Prometa que vai ensinar as meninas que elas valem mais do que o mundo diz." "Nada vai acontecer com você", disse ele com firmeza, "porque eu não vou deixar." Mas, na manhã seguinte, tudo mudou. Júnior, o garçom, apareceu no hotel com um envelope amassado. "Encontrei isso escondido atrás do balcão da lanchonete", disse nervoso. "Era do tal repórter. Ele esteve lá 2 dias atrás. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria entregar a alguém de confiança. Dentro do envelope havia uma chave USB, uma foto desfocada de um depósito de madeira nos arredores da cidade e um bilhete manuscrito: "Se eu sumir, é porque encontrei o túnel. O dinheiro de 1995 nunca foi devolvido. Está tudo lá. Viegas ainda usa o local. Cuidado com os homens de terno preto." Gilberto e Fátima trocaram um olhar. Sabiam que estavam entrando em território perigoso. Mas, antes que pudessem agir, um carro preto sem placas parou diante do hotel. 3 homens desceram. "Eles nos encontraram", sussurrou Fátima. "Corre!" gritou Gilberto, puxando-a pelo braço. Eles fugiram pelos fundos, entrando no matagal atrás do hotel. Correram entre árvores e riachos, o coração martelando no peito. Fátima, ofegante, tropeçou. Gilberto a segurou, erguendo-a nos braços, como se ela fosse feita de porcelana. "Me coloque no chão!" protestou ela, com dificuldade para respirar. "Não!" respondeu ele com uma teimosia que a fez sorrir mesmo naquele caos. "Você não vai cair. Não hoje. Não comigo." E naquele instante, sob o sol fraco da manhã, com os perseguidores se aproximando, algo se acendeu entre eles. Não era só proteção. Era desejo. Era amor. Era a certeza de que, mesmo diante da morte, valia a pena lutar por ela. Finalmente encontraram abrigo numa cabana abandonada de um antigo caseiro. Gilberto trancou a porta com um pedaço de madeira podre. Fátima, ofegante, apoiou a cabeça em seu ombro. "Estamos encrencados, não estamos?" "Estamos." Ele riu sem graça. "Mas, pela primeira vez, não me sinto só." E foi ali, naquele esconderijo precário, que Gilberto fez algo que jurara nunca mais fazer. Beijou Fátima. Um beijo suave,
tímido, carregado de arrependimento, esperança e décadas de saudade. Ela correspondeu, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Esperei 30 anos por isso, sussurrou. Então vou te dar 30 vidas para compensar, respondeu ele. Mas o momento foi interrompido por um som terrível, pneus derrapando, tiros. Alguém havia encontrado o esconderijo. E dessa vez, os homens de terno preto não estavam ali só para ameaçar. Eles tinham ordens para calar a verdade, para sempre. O primeiro tiro estilhaçou a janela da cabana. Vidro voou em todas as direções e Fátima gritou instintivamente, se jogando no chão. Gilberto a puxou para trás de um velho baú de madeira, seu corpo cobrindo o dela como um escudo humano. "Fique abaixada!" sussurrou, com os olhos fixos na porta rangente. Do lado de fora, vozes abafadas se sobrepunham. "Eles estão aí dentro. O chefe quer a mulher viva. O homem pode morrer." Fátima segurou o braço de Gilberto com força. "Por que querem mim viva?" Ele não respondeu imediatamente, mas no fundo já sabia. "Porque você é a única testemunha viva que pode provar que seus pais foram usados. E pior, que o governador Viegas ainda controla esse esquema. Se te levarem, vão te fazer confessar que tudo foi invenção, ou te silenciarão de outro jeito. Então não podemos ficar aqui", disse ela, com uma calma surpreendente. "Temos que chegar ao depósito antes deles." Gilberto olhou em volta. A cabana tinha uma janela dos fundos, meio enterrada na terra. Era estreita, mas passável. "Consegue rastejar?" "Desde que não me peça para correr de salto alto", respondeu ela, com um sorriso frágil, mas ainda cheio de vida. Ele beijou sua testa rapidamente. Um gesto de proteção, de promessa. "Vamos." Rastejaram pela janela, os joelhos afundando na lama fria. A floresta atrás da cabana era densa, com árvores altas que filtravam a luz do sol. Correram em silêncio, guiados apenas pelo instinto e pela memória da foto que o repórter deixara. Após 20 minutos exaustivos, avistaram o depósito, um galpão de madeira apodrecida, cercado por arame farpado, com um caminhão de placas apagadas estacionado do lado de fora. Parecia abandonado, mas o motor ainda estava quente. "Espere aqui", disse. "Gilberto, vou dar uma olhada." "Nem pensar", rebateu Fátima, agarrando seu braço. "Se estamos juntos nisso, é até o fim." Ele a encarou, vendo naquela mulher frágil uma força que ele jamais tivera. "Tudo bem, mas fique atrás de mim." Entraram pela porta dos fundos, entreaberta. O interior estava escuro, cheirando a mofo, serragem velha e algo mais. Metal, dinheiro. No centro do galpão havia caixas e mais caixas. Não de madeira, mas de metal lacrado. Sobre uma mesa, um laptop ligado exibia planilhas com nomes codificados, datas, valores. Uma delas saltava aos olhos. Operação Raiz, 1995, R$500.000. Falso empréstimo R. Alencar. "Isso é muito mais do que imaginávamos", sussurrou Fátima, os olhos arregalados. "Eles lavaram milhões aqui." Gilberto conectou a USB ao laptop. Arquivos começaram a se carregar. Gravações de áudio, e-mails, até um vídeo datado de 2 meses atrás. Viegas, sentado em um escritório luxuoso, dizendo: "Se o Alencar abrir a boca, usem a filha do Raimundo. Ela é sentimental. Quebrável, mas se resistir, façam como fizeram com o contador. Acidente de carro resolve tudo." Fátima levou a mão à boca, engasgando um soluço. "Eles mataram meu pai?" "Não", disse Gilberto, segurando suas mãos com firmeza. "O acidente foi real, mas talvez não tenha sido só um acidente. Antes que pudessem processar a informação, ouviram passos, vozes. Eles voltaram", sussurrou Gilberto. "Temos que sair, agora." Mas era tarde demais. A porta principal se abriu, com violência. 3 homens entraram armados. Entre eles, um rosto conhecido. Cláudio, o motorista particular de Gilberto por mais de 10 anos. "Cláudio!" exclamou Gilberto incrédulo. "Você trabalha para eles?" "Trabalho para quem paga melhor."
respondeu o homem com um sorriso frio. E o governador paga muito bem para manter segredos enterrados. Fátima deu um passo atrás, mas tropeçou em uma caixa. Um dos homens avançou, agarrando seu braço com brutalidade. "Solte-a!" gritou Gilberto, colocando-se entre eles. "Ou o quê, milionário?" zombou Cláudio. "Vai me processar? Meu patrão tem juízes no bolso." Foi então que Fátima fez algo inesperado. Ela riu, um riso alto, claro, quase infantil, que ecoou pelo galpão. "O que há de tão engraçado?" perguntou Cláudio desconcertado. "Vocês acham que somos só dois?" disse ela, com um brilho nos olhos. "Mas esqueceram uma coisa." E naquele exato momento, o som de sirenes cortou o ar. Viaturas da polícia cercaram o depósito. Refletores se acenderam, megafones ecoaram. "Larguem as armas, mãos ao alto!" Cláudio empalideceu. "Como?" Gilberto sorriu satisfeito. "Você esqueceu que eu nunca entro em campo sem um plano B." Enquanto os homens se rendiam, um jovem policial correu até Fátima, ajudando-a a se levantar. "Tudo bem, senhora? O senhor Alencar nos ligou assim que saiu do hotel. Disse que se não respondesse em 1 hora, era porque estavam em perigo." Fátima olhou para Gilberto comovida. "Você planejou isso?" "Aprendi com você", respondeu ele. "Às vezes, a melhor defesa é acreditar que alguém vai te salvar e dar a essa pessoa a chance de fazer isso." Na delegacia, tudo desmoronou rapidamente. Com as provas digitais e o testemunho do próprio Cláudio, que diante da prisão perpétua resolveu delatar. O nome do governador Viegas foi vinculado a um esquema de corrupção que abalou o país. Em 48 horas, ele foi afastado do cargo. O desaparecimento do repórter Eduardo foi esclarecido. Estava escondido numa casa segura, após descobrir que sua vida corria risco. Mas, no meio de toda aquela turbulência, algo ainda pesava no coração de Gilberto. Naquela noite, de volta a São Paulo, ele levou Fátima ao Velho Sabor. O lugar estava vazio, exceto por uma mesa no canto, decorada com uma vela e um vaso de margaridas. "O que é isso?" perguntou ela, emocionada. "Um pedido de perdão e um começo", respondeu ele, ajoelhando-se diante dela. Fátima riu com lágrimas nos olhos. "Levante-se, seu bobo. Você não vai me pedir em casamento num café." "Não estou pedindo em casamento", disse ele, segurando suas mãos. "Estou te pedindo para me deixar te amar, de verdade, sem segredos, sem máscaras. Só eu e você." Ela o puxou para cima, beijando-o com uma ternura que falava mais do que 1000 juramentos. Mas, no meio do beijo, uma dor súbita a fez recuar, levando a mão ao abdômen. "Fátima, é só uma pontada", disse ela, forçando um sorriso. "Já passa." Mas Gilberto viu o suor em sua testa, viu o tremor em suas mãos, e soube que mesmo com a verdade revelada e o inimigo derrotado, a maior batalha ainda estava por vir, porque o tempo agora corria contra eles. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções contraditórias. Vitória e fragilidade, celebração e dor, esperança e urgência. A imprensa nacional cobria o caso como um dos maiores escândalos de corrupção da década. Gilberto Alencar, antes visto como um magnata frio e implacável, tornou-se um símbolo de redenção. Artigos o chamavam de o milionário que escolheu a verdade em vez do poder. Mas nos bastidores ele não se importava com fama. Seu mundo agora girava em torno de um único centro: Fátima. Ela, por sua vez, lutava contra o corpo que traía seus sonhos. O câncer avançava com uma crueldade silenciosa. As sessões de quimioterapia a deixavam exausta. Os cabelos rareavam e as noites eram cheias de dores que ela escondia com sorrisos. Mas, mesmo assim, insistia em ir à oficina, o projeto que os dois tinham sonhado. Juntos. Sim, a oficina existia agora. Localizada num antigo galpão alugado por Gilberto no bairro da Muca, tinha paredes coloridas, máquinas de costura novas e um quadro na parede com a frase: "Aqui
Cada ponto costura um futuro. Fátima dava aulas 3 vezes por semana para um grupo de 12 jovens. Meninas entre 14 e 22 anos, vindas de abrigos, ruas ou casas violentas. Ela as ensinava não só a costurar, mas a se valorizar, a sonhar, a se ver como protagonistas de suas próprias histórias. Gilberto aparecia todos os dias, nem que por meia hora. Às vezes trazia café, outras ajudava a carregar tecidos, mas, principalmente, observava Fátima ensinar, com paciência, com graça, com aquela luz que parecia vir de dentro dela, mesmo nos dias mais sombrios. Certa tarde, ao final de uma aula, uma das alunas, uma garota chamada Luana, de 16 anos, com olhos cheios de desconfiança e mãos calejadas de tanto trabalhar, puxou Gilberto de lado. "Ela tá piorando, não tá?" perguntou com a voz embargada. Ele hesitou, mas assentiu. "Está." "Então, por que ela insiste em vir aqui?" "Por quê?" respondeu ele com a voz carregada de emoção. "Essa oficina é o legado dela. E ela sabe que, enquanto ensinar, não morre." Luana olhou para Fátima, que organizava linhas coloridas com dedos trêmulos, mas ainda precisos. "Eu queria ser metade da mulher que ela é." "Você já é," disse Gilberto com suavidade, "porque ela viu em você o que o mundo insiste em não ver." Naquela noite, Gilberto levou Fátima para jantar no terraço do prédio onde ele morava, não o apartamento de luxo nos jardins, mas um estúdio simples que mantinha como refúgio, onde havia uma rede, um fogão a gás e uma vista para o céu aberto. "Por que me trouxe aqui?" perguntou ela, enrolada num cobertor mesmo com o calor úmido de São Paulo. "Porque queria te mostrar algo que não comprei, algo que construí." Ele apontou para o céu. "Aquela estrela ali, a mais brilhante, eu a chamo de Fafa." Ela riu com os olhos marejados. "Você é tão bobo. Só com você." Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o som distante da cidade, até que Fátima, com voz quase inaudível, disse: "Giba, eu tenho medo." "Do quê?" "De ir embora antes de ver as meninas se formarem. De não estar aqui quando você precisar de alguém que te lembre quem você é de verdade." "Então não vá," sussurrou ele, segurando sua mão com força. "Fique, por mim, por elas, por tudo que ainda podemos viver. O corpo não obedece ao coração, meu amor." Respondeu ela com doçura. "Mas eu tenho um pedido, qualquer coisa. Quando eu partir, não me enterre em um cemitério fechado. Me deixe sob uma árvore, uma que dê sombra para quem precisa, e plante margaridas ao redor." "Por quê?" "Porque margaridas não pedem permissão para florescer, só nascem e espalham beleza onde ninguém espera." Ele a abraçou, sentindo o cheiro suave de lavanda que ela ainda usava, mesmo na fraqueza. "Tudo bem, mas só se você me prometer uma coisa." "O quê?" "Que, onde quer que esteja, vai me mandar um sinal de que está em paz." Ela sorriu, apoiando a cabeça em seu peito. "Quando você vir uma margarida nascendo no concreto, saiba que sou eu." 2 dias depois, Fátima acordou com dificuldade para respirar. Gilberto a levou às pressas ao hospital, não a uma clínica privada, mas ao Hospital das Clínicas, onde ela sempre insistira em ser tratada, como qualquer pessoa. Os médicos foram francos. O câncer havia se espalhado para os pulmões. Restavam semanas, talvez dias. Gilberto não saiu do quarto. Dormia numa cadeira ao lado da cama, segurando sua mão mesmo enquanto ela dormia. As alunas da oficina se revezavam em visitas, trazendo flores, bordados com mensagens de carinho, até um vestido que todas fizeram juntas, em tecido branco, com detalhes em margaridas bordadas à mão. "É para você usar no céu," disse Luana, com os olhos cheios de lágrimas. "Para que Deus saiba que você foi amada na terra." Fátima tocou o tecido com carinho. "É, lindo," sussurrou. "Digam a Gilberto que quero usá-lo hoje." Ele entrou no quarto naquele momento, com um copo de água e um sorriso forçado. "Como está se sentindo?" "Leve," respondeu ela, "como se estivesse quase pronta para voar."
Ele sentou-se na beira da cama, segurando suas mãos. Não vá ainda, por favor. Não é minha escolha, disse ela com serenidade. Mas, enquanto estou aqui, quero te contar uma coisa que nunca disse. O quê? Naquela noite em Santa Luzia, quando você me beijou, na cabana, foi o momento mais feliz da minha vida. Não porque era você o milionário, mas porque era você, o menino que me amava antes de saber o que era dinheiro. As lágrimas rolaram livremente pelo rosto de Gilberto. Eu te amo, Fátima, desde sempre. Eu sei, sussurrou ela com um sorriso frágil. E é por isso que não tenho medo. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Fátima adormeceu com a mão de Gilberto na dela. E ao amanhecer, não acordou. Mas antes de partir, deixou algo sobre o criado mudo, um envelope com o nome dele. Dentro, uma única frase, escrita com letra trêmula, mas firme. Obrigada por me encontrar de novo. Agora, vá e seja o homem que o mundo precisa. Gilberto dobrou o papel com cuidado. Guardou no bolso junto ao coração e pela primeira vez desde que era menino, rezou, não por milagres, mas por coragem, porque agora ele teria que viver por dois. Os dias após a partida de Fátima foram como um deserto sem fim. Gilberto andava pela casa dela, agora silenciosa, com o cheiro suave de lavanda ainda pairando no ar, como um fantasma. Tocava os objetos que ela usara. A agulha de costura sobre a mesinha, o xale dobrado com perfeição sobre a poltrona, o caderno de receitas com anotações em letra miúda. Cada detalhe era uma facada e ao mesmo tempo um abraço. Mas, mesmo na dor, ele se lembrou da promessa. Não era hora de desmoronar, era hora de honrar. A primeira coisa que fez foi transformar o projeto da oficina em uma fundação oficial. Margaridas no concreto, não como um ato de caridade, mas como um legado vivo. Contratou psicólogas, professores de corte e costura, até uma nutricionista para as meninas. Mas manteve um detalhe essencial. Fátima continuava sendo a diretora. Seu nome estava em todas as paredes. Suas frases em quadros, seu sorriso, numa foto grande na entrada, aquela em que ela ria com os olhos fechados, segurando uma xícara de chá. As alunas, agora 15, passaram a viver na sede da fundação, um antigo sobrado reformado com quartos compartilhados, cozinha comunitária e um pequeno jardim nos fundos. Gilberto ia lá todos os dias, não como patrão, mas como tio Giba, como as meninas o chamavam. Sentava-se na varanda, ouvia histórias, ajudava nos deveres de escola, até aprendeu a costurar um botão. Muito mal, o que provocava risos que, por um instante, apagavam as cicatrizes das meninas. Luana, a mais velha, havia se tornado líder natural do grupo. Certa tarde, enquanto costuravam vestidos para uma feira de empregos, ela perguntou: "Você vai ficar sozinho para sempre?" Gilberto parou a agulha no ar. "Não sei, mas não é sobre ficar sozinho, é sobre continuar amando, mesmo quando a pessoa não está mais aqui." "Ela ainda tá, né?" disse outra menina mais nova chamada Clara. "Toda vez que a gente costura direito, ela sorri lá do céu." Ele sorriu, com os olhos úmidos. "Acho que sim." Um mês após o enterro, Gilberto cumpriu a última vontade de Fátima. Sob uma mangueira centenária, num parque público na Zona Leste, o mesmo onde brincaram na infância, plantou uma margarida branca. A prefeitura, comovida com a história, transformou o local em um pequeno jardim comunitário. Placas com frases de Fátima começaram a aparecer por toda a cidade, graças a um movimento espontâneo nas redes sociais. Seja como a Margarida, simples, forte e capaz de florescer onde não esperam. A generosidade não precisa de palco, só de coração. Mas, no meio de toda essa transformação, algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou ao escritório de Gilberto, não por e-mail, não por despacho, em papel comum, dobrada com cuidado, sem remetente. Dentro, uma única folha com um carimbo antigo do cartório de Santa Luzia. Era um documento de adoção, mas não o dele.
Era de outra criança, uma menina, nascida em 1994, registrada como filha de Dona Lourdes e seu Raimundo, mas com um detalhe: pai biológico, José Alencar, irmão de Maria Alencar, mãe biológica de Gilberto Alencar. Gilberto relera o nome 3 vezes. Isso quer dizer que Fátima não era só minha prima. Ele ligou imediatamente para o cartório. Depois de horas de pesquisa, confirmaram. Fátima não era filha biológica de Dona Lourdes. Ela também havia sido adotada, ainda bebê, por eles após a morte de sua mãe biológica, irmã do pai de Gilberto. Ou seja, Fátima e Gilberto não eram primos, eram irmãos de sangue. O mundo girou. Ele caiu de joelhos no meio do escritório, segurando o papel como se fosse um mapa do coração quebrado. Todos aqueles anos, o amor que sentira por ela não era só saudade de infância, era algo mais profundo, mais verdadeiro e ao mesmo tempo mais doloroso. Porque se soubesse a verdade antes, talvez tivesse tido coragem de amá-la abertamente. Mas se soubesse a verdade antes, talvez nunca tivesse se permitido amá-la. Agora, com ela partida, restava apenas a pergunta: ela sabia? Voltou à casa dela naquela mesma noite, vasculhando gavetas, caixas, diários, até que, no fundo de um baú, encontrou um caderno de capa roxa, o mesmo que ela usava na adolescência. Nas últimas páginas, uma entrada datada de 2003. Hoje soube a verdade. Não sou filha de Lourdes e Raimundo. Meu pai era irmão do pai de Giba. Isso significa que ele é meu irmão. Meu coração partiu em 1000 pedaços, porque o que sinto por ele nunca foi de irmã. Mas também não posso ser de amante. O destino foi cruel, então decidi, vou amá-lo em silêncio. Vou cuidar dele à distância. E se um dia ele voltar, que seja por amizade. Porque o amor que sinto é puro demais para ser chamado de pecado. Gilberto chorou como nunca chorara. Não de dor, mas de admiração. Fátima sabia, e mesmo assim, escolheu amar com dignidade, sem exigir, sem cobrar, só amar. Naquela semana, Gilberto fez algo que chocou o mundo dos negócios. Vendeu 70% do seu império, distribuiu o dinheiro entre as meninas da fundação, criou bolsas de estudo, ajudou famílias que haviam sido vítimas do esquema de Viegas. O restante, doou para hospitais públicos de oncologia. Quando perguntaram por quê, respondeu com calma: porque descobri que não se constrói legado com fortuna, constrói-se com verdade. Mas no meio de todas essas mudanças, uma ligação inesperada abalou tudo de novo. Era o hospital onde Fátima fora tratada. Senhor Alencar, encontramos algo no exame genético feito antes da quimioterapia. Ela não era estéril. Na verdade, teve uma gravidez muito jovem e deu à luz. Gilberto sentiu o chão sumir. Onde está a criança? Não sabemos. Foi entregue para adoção logo após o nascimento. Mas há registros de que a menina foi registrada com o sobrenome Alencar, por vontade da mãe. Quantos anos ela tem agora? 22. Gilberto olhou pela janela. 22 anos. Igual a Fátima quando a conhecera pela primeira vez. E pela primeira vez, desde que a perdeu, sentiu um fio de esperança. Porque talvez sua família não tivesse terminado. Talvez estivesse só começando. O nome dela era Alice Alencar. Gilberto repetiu aquelas palavras em silêncio, como um mantra, durante todo o trajeto até o endereço fornecido pelo hospital. Um modesto apartamento no bairro do Tatuapé. 22 anos, estudante de ciência da computação. Nascida em 3 de março de 2003. O mesmo dia em que Fátima, com apenas 17 anos, havia dado à luz em segredo, com a ajuda de uma parteira de confiança e a bênção silenciosa dos pais adotivos. Ela cresceu achando que era filha de um casal de professores aposentados, explicara a assistente social ao telefone. Mas há 2 anos, após a morte da mãe adotiva, pediu acesso aos documentos originais. Descobriu a verdade e nunca procurou a família biológica. Disse que esperaria o momento certo.
Gilberto parou o carro a um quarteirão de distância. Suas mãos tremiam. Não era medo, era reverência. E se ela o rejeitasse? E se não quisesse saber de um passado que não escolheu? Mas então lembrou-se de Fátima. Vá e seja o homem que o mundo precisa. Respirou fundo. Saiu do carro. O prédio era simples, com grades enferrujadas e um jardim de margaridas espontâneas brotando entre as rachaduras do calçamento. Ele subiu as escadas lentamente, como quem caminha para um altar. No terceiro andar, tocou a campainha do apartamento 304. Silêncio. Tocou de novo. A porta se abriu e lá estava ela. Alice era alta, de olhos escuros e profundos, com um brilho inteligente e uma postura serena. Usava óculos de aro fino e uma camiseta com a frase "Código limpo, coração limpo", mas foi o sorriso que o paralisou. Tinha o mesmo canto levemente torto de Fátima, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando ouvia com atenção. "Posso ajudar?", perguntou ela com voz calma, mas curiosa. Gilberto engoliu em seco. "Meu nome é Gilberto Alencar. Eu sou seu tio." Ela franziu levemente a testa. "Meu tio? Na verdade, sou seu pai", corrigiu ele com a voz embargada. "Biologicamente, sua mãe era Fátima." Alice congelou. Os olhos se encheram de lágrimas, mas não se desviaram. "Eu sei", sussurrou. "Descobri há 2 anos. Mas por que agora?" "Porque sua mãe partiu", respondeu ele com a dor ainda fresca na voz. "E antes de ir, deixou tudo preparado. Até você." Ela o encarou por um longo momento. Depois, abriu a porta por completo. "Entre, pai." A palavra o atingiu como um abraço depois de uma vida inteira de solidão. Nos dias que se seguiram, os dois se descobriram. Alice era brilhante, sensível, com uma fé suave e uma visão de mundo que lembrava tanto Fátima que, às vezes, Gilberto tinha que se segurar para não chamá-la pelo nome da mãe. Ela programava aplicativos para ajudar idosos a se comunicarem com familiares, escrevia poemas espirituais nas redes sociais e sonhava em criar uma ONG que unisse tecnologia e apoio emocional. "Ela me ensinou tudo isso", disse Alice certa noite, enquanto mostrava a Gilberto um projeto que desenvolvera, um app chamado Margaridas, onde pessoas em luto podiam compartilhar memórias e receber mensagens de conforto. Não pessoalmente, mas através das coisas que ela deixou. Um diário, uma foto, uma receita de bolo. Eu sentia que ela estava me guiando. "Ela está", respondeu Gilberto com um sorriso triste, mas em paz. "E agora? Nós estamos aqui para continuar." Um sábado ensolarado, os dois foram ao jardim sob a mangueira. Alice trouxe uma muda de margarida. Plantaram juntos. Enquanto cavavam a terra, ela perguntou: "Você a amava, não é?" "Mais do que a minha própria vida", respondeu ele, sem hesitar. "Mas tive medo de amar demais e acabei amando tarde demais." "Não foi tarde", disse Alice, colocando a mão sobre a dele. "Porque você a amou quando ela mais precisava. No final. E isso é o que cura." Naquela noite, Gilberto teve um sonho. Via Fátima de pé sob uma árvore florida, vestindo o vestido branco com margaridas bordadas. Ela sorria, e ao seu lado, uma criança, pequena, de olhos grandes, segurava sua mão. Quando acordou, soube. Não era só sobre reencontro. Era sobre continuidade. 6 meses depois, a Fundação Margaridas no Concreto inaugurou sua primeira filial fora de São Paulo, no Rio de Janeiro. Alice cuidava da parte tecnológica, um sistema de ensino à distância para jovens em vulnerabilidade. Gilberto, agora com os cabelos mais brancos e o coração mais leve, dava palestras sobre ética, redenção e a importância de nunca esquecer de onde se veio. E todas as manhãs, antes do sol nascer, ele ia ao jardim sob a mangueira. Regava as margaridas, falava com Fátima, contava sobre Alice, sobre as meninas, sobre os dias e, às vezes, jurava ver uma flor nova brotando no concreto. Não era milagre, era amor. E o amor, quando verdadeiro, nunca morre, só muda de forma. 3 anos depois,
O sol da manhã banhava suavemente a varanda da casa nova. Não um apartamento de luxo, nem uma mansão isolada, mas uma casa simples no bairro da Vila Mariana, com janelas grandes, paredes brancas e um pequeno quintal onde margaridas cresciam entre pés de manjericão e alecrim. Ali, na rede de algodão cru, Gilberto lia em voz alta para Alice e para as meninas da fundação que agora moravam com eles, não como empregadas, nem como pupilas, mas como família. Naquele dia, liam trechos do diário de Fátima, que Alice havia transformado em um livro, Margaridas no Concreto, Lições de uma Alma que Soube Amar. A tiragem esgotara-se em uma semana. Escolas, igrejas, centros comunitários pediam cópias. O lucro, todo revertido para bolsas de estudo. Nunca subestime o poder de um gesto simples, lia Gilberto, com a voz embargada pela emoção costumeira, mas agora serena. Às vezes, um pão compartilhado, um olhar de compreensão, um silêncio que acolhe, são os verdadeiros milagres que transformam o mundo. Luana, agora formada em design de moda e diretora adjunta da fundação, sorriu. Ela falava de você, não falava, tio Giba. De todos nós, respondeu ele, olhando para Alice, que preparava café na cozinha com Clara, agora com 19 anos e prestes a entrar na faculdade de psicologia. Ela falava do que somos capazes quando escolhemos o amor em vez do medo. Naquela tarde, receberam uma visita inesperada. O repórter Eduardo Marques, agora escritor e ativista anticorrupção, trazendo consigo uma caixa de madeira antiga. Encontrei isso nos arquivos do cartório de Santa Luzia, disse, entregando-a a Gilberto. Pertencia ao seu pai biológico. Dentro havia cartas, fotos amareladas e um pequeno anel de prata com as iniciais F.A., Fátima Alencar. Ele o guardou para dar a ela no dia do casamento, explicou Eduardo, mas nunca teve a chance. Gilberto segurou o anel com reverência. Naquela noite, colocou-o em uma correntinha e deu a Alice. Sua mãe deveria tê-lo usado, mas como não pôde, quero que você o leve como símbolo de que algumas uniões vão além do corpo, do tempo, até do sangue. Alice o usou no pescoço desde então. E em seu pescoço o anel parecia brilhar com uma luz própria. Com o tempo, a história, deixar uma xícara de chá ao lado da rede todos os domingos, como se Fátima ainda fosse sentar-se ali. E de fato, ela estava, não como fantasma, mas como presença, na risada de Clara, na determinação de Luana, na sabedoria tranquila de Alice. No coração de cada jovem que, graças a uma humilde mulher e a um milionário arrependido, descobriu que seu valor não dependia do que o mundo lhe dera, mas do que ela própria era capaz de dar. Numa manhã de primavera, Gilberto acordou cedo. Caminhou até... Dele se tornou mais do que uma reportagem. Tornou-se referência. Universidades convidavam Gilberto para falar sobre ética empresarial. Alice palestrava sobre inovação com propósito. Juntos, criaram o Instituto Raiz, dedicado a identificar jovens talentos em comunidades carentes e dar-lhes não só recursos, mas pertencimento. Mas apesar de toda a transformação externa, o que realmente mudara estava no silêncio entre as palavras, no olhar trocado ao entardecer, no hábito de Gilberto, o jardim. As margaridas estavam em plena floração. Entre elas, uma nova muda, plantada por Alice na véspera, começava a abrir seus primeiros botões. Ele se ajoelhou, como fizera tantas vezes. Tocou a terra com as mãos, fechou os olhos. "Estamos bem, Fafá", sussurrou. "Estamos todos bem." E como resposta, uma brisa suave agitou as pétalas das flores, espalhando seu perfume suave pelo ar. Naquele instante, Gilberto soube. A história não terminara. Tinha apenas mudado de capítulo, porque o verdadeiro legado não está nos bens que se acumulam, mas nas vidas que se tocam e nas almas que se curam. E sob o céu aberto de um Brasil ainda ferido, mas cheio de esperança, as margaridas
continuavam a florescer, mesmo no concreto mais duro.